prazer poder estar com vocês aqui nessa manhã. Muito obrigado pela lembrança. Que Deus continue abençoando vocês aqui. Como disse o nosso irmão, estaremos com vocês lá em encontro de famílias, mas é um prazer poder estar com vocês aqui essa manhã. Se puder aumentar um pouquinho o retorno para mim, aí também eu sou por causa da minha voz hoje, né? Mas nós gostaríamos de abordar um tema hoje muito especial, que é exatamente sobre a família cristã no contexto dos desafios do nosso mundo moderno ou pós-moderno, os desafios que como pai, como mães, como filhos, como servos de Deus, como líderes, nós enfrentamos nessa sociedade. E eu gostaria de começar lendo a Bíblia com você. Pegue a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 17. São João, capítulo 17. A partir do verso 12, o livro de João, capítulo 17, o capítulo, fala sobre a oração de Jesus, uma oração sacerdotal, falando dos discípulos, do ministério dele e também da igreja do futuro. No capítulo 17 de João, a partir do verso 12, eu leio assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que o Senhor me deu, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto aquele que era o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. 13. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo ainda, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço, ó Pai, que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No livro de 2 Timóteo, convido você a ler o segundo pensamento da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 7, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, que iniciava a sua vida ministerial, Paulo, já experiente, disse o seguinte a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, lemos assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E agora ele começa a descrever quais eram esses tempos, quais eram as dificuldades dos homens, dos filhos, da sociedade, da igreja. A sociedade pós-moderna tem enfrentado mudanças na sua estrutura. A crise entre os papéis no contexto da família, do pai, da mãe, dos filhos, tem levado os membros da família a não saber mais qual é o papel de cada um deles. A ausência de referências também tem gerado medo, gerado insegurança, e tem conduzido algumas pessoas até ao caos e ao desespero. Para muitos, as perspectivas são desanimadoras, olhando para o futuro, mas há possibilidades de uma retomada e reestruturação dessa sociedade composta de família. E essa estruturação está exatamente baseada em princípios sólidos, eternos, que estão registrados na Palavra de Deus. E eles não são difíceis, eles são simples. São orientações seguras, para que filhos, pais, família possa viver nesse contexto dessa sociedade desestruturada, sendo eles uma bênção também a essa sociedade. Nunca antes se registrou mudanças tão significativas em tempo tão recordes como o que nós estamos assistindo hoje.
A multiplicidade de eventos novos nos assustam e, ao mesmo tempo, nos desafiam para acompanhá-los. Aqueles que, há alguns anos, começou a usar o celular apenas como um telefone móvel, hoje tem no celular uma ferramenta que jamais poderíamos imaginar a sua capacidade. Todas as suas possibilidades. Todavia, há um fenômeno preocupante atingindo diretamente as raízes da instituição da família. Percebemos que esta sociedade tem perdido padrões. Não existe mais referências familiares. Sendo assim, posso afirmar que a minha e a sua família também correm riscos. Não estamos imunes, né? E não estamos livres de todas as influências que estamos sujeitos, e elas estão ao nosso redor, junto conosco, na igreja, na escola, no trabalho e em qualquer outro ambiente aonde nós nos encontramos ou nos relacionamos. O que todos esperamos e precisamos é aferir de forma muito clara as posições, né, do homem e da mulher dentro do seu lar. O livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 25, ele diz: maridos, amai as vossa esposa, sua esposa, como Cristo amou a igreja. Todos, indistintamente todos, devem somar forças e contribuir de forma direta ou indireta para fortalecer os laços da família e perseverarmos até o fim a favor da nossa fé, da nossa família e do maior tesouro, que são as pessoas da qual Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Podemos afirmar que a família, né, é a mais antiga, a mais importante e a fundamental estrutura criada por Deus depois de ter criado os céus, a expansão, né, ter criado as plantas, os animais. Este que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus foi de fato o vínculo mais profundo, né, de referência de Deus nessa terra. A família foi criada, foi abençoada e durante todas as gerações tem sido acompanhada não somente com o olhar, mas também com a influência e com o poder do Deus Criador. Eu gostaria de dizer para você que está aqui esta manhã que o Senhor está também acompanhando a sua família. Amém? O Senhor tem projetos para vocês igualmente, mas Ele tem projetos também para a sua família de forma muito especial. Família, para o hebreu, designava tanto o vínculo consanguíneo quanto também um grupo de pessoas da qual eles conviviam. Essa era a família. Não somente o vínculo do pai e da mãe e dos filhos, mas todos aqueles que o cercavam. Eles viviam em grupos, não é? O conceito de família para o hebreu atingia, como disse, né, ou abrangia, tanto os parentes próximos, longínquos, quanto também os próprios escravos que desejavam permanecer naquela casa para sempre. E dessa forma eram incorporados também como membros dessa família. Desde que houvesse uma relação consanguínea ou por afinidade, já se constituía o membro daquela unidade familiar. Em suma, podemos afirmar que a família no contexto bíblico designa um agrupamento de pessoas que habitam no mesmo lugar, ainda que ocupem vários bairros, várias ruas ou cidades diferentes. E vejam a maneira que nós nos cumprimentamos, né? Bom dia, meu irmão. O fazemos somente com aqueles que professam a mesma fé nossa. Mas eu pergunto, e aqueles outros que não processam a mesma fé que eu e você temos, não são os nossos irmãos? Não fazem parte da mesma família criada lá no Éden por Deus, e que por algum motivo, né,
não o reconhecem como Deus, não o reconhecem como Senhor, não estão dispostas a obedecê-lo, né? Mas elas continuam sendo da mesma família e nem sua, amém? Portanto, nossos irmãos, né, não desfrutam da mesma experiência religiosa, mas são amados, queridos, e são todos os dias visitados pelos mensageiros de Deus, sejam os homens ou anjos que Deus envia para protegê-los, guardá-los. Mediante os relatos históricos e bíblicos, podemos perceber que nos primórdios as pessoas viviam em estruturas. Há alguns anos a minha mãe expressou o desejo que ela possuía em relação aos 6 filhos, que agora estavam casados e com netos. E ela disse: a minha vontade é que a minha casa estivesse próximo às 6 casas de vocês, e que aqui nós pudéssemos conviver e crescer juntos. Este é o sonho de um pai, é ter o seu filho próximo, né? É ter o filho próximo. A tribo ou o grupo, né, de pessoas autônomos, de famílias que constituem descendentes de um mesmo antepassado, ele é denominado segundo o nome ou sobrenome daquela família do antepassado, precedido ou não de filhos dessa família, segundo o conceito bíblico. Por esse motivo encontramos textos que dizem a expressão Israel, os filhos de Israel, a família de Israel, os descendentes de Israel, os israelitas. Todas as expressões reportam-se à origem do patriarca daquela casa. Portanto, Deus tem projetos individuais para cada um de nós, mas eu repito, Ele também tem projetos para a nossa família, amém? Ao convidar você para entender o que é o relacionamento com Deus, Ele também te convida para ter uma experiência para revelar Ele à família da qual você pertence. Sejam os seus filhos, sejam os seus pais, os seus avós, aqueles que cercam, toda a árvore genealógica sua. Ao Deus convidar você e você entender esse projeto de Deus, Ele conta com você para alcançar também a sua família. Patriarcado era o tipo adotado e facilmente evidenciado através dos textos bíblicos. Até poucos anos atrás era o modelo que mais prevalecia. No entanto, com as mudanças relâmpagos rápidas da sociedade, temos grandes dificuldades de definir um modelo predominante de um patriarca de uma família. Alguns renegam até mesmo o fato de terem como o seu progenitor, o homem ou a mulher, da qual estão descritos ou não na sua certidão de nascimento. Alguns não querem sequer fazer referência ao nome daquele que lhe deu origem ao seu nome. Quando olhamos a família de uma ótica restrita, só conseguimos enxergar a nossa própria família, aquela que nós constituímos agora, a nossa esposa, os nossos filhos. Hoje, quando falamos em família, não reportamos algumas das vezes, não reportamos aos nossos antepassados, nem sequer ao nosso pai. Quando falamos em família, pensamos família, filho, é eu, você, eu, a mamãe e você. Eu, a mamãe e você. Mas quando olhamos a família com a ótica de Deus, na dimensão de Deus, percebemos um projeto muito maior do que um olhar voltado apenas para esse núcleo da qual você faz parte. A sua família nada mais é que um ambiente dado por Deus para que você contribua com toda a humanidade, dentro das condições e dos relacionamentos que Ele permite você desenvolver. É bom, é bem verdade que requer certa dedicação exclusiva ao seu lar,
um esforço direcionado aos familiares próximos. No entanto, essas ações também elas reverberam, né, lá fora, na humanidade, ou seja, ela tem um eco na sociedade. Mesmo que você se tranca com seus filhos, a sua esposa ou seu esposo, não é possível o que você vive dentro do seu lar permanecer restrito só a você e os seus familiares. Todos nós fazemos parte de um sistema, e cada engrenagem desse sistema, ao ser movida, modifica o todo e não somente uma parte desse todo. Cada vez que Deus nos leva a uma relação saudável na nossa casa, estamos indiretamente influenciando de forma saudável a sociedade da qual nós fazemos parte também. Cada vez que o seu filho, bem educado, com gestos gentis, e seguros, se apresenta lá na escola, junto ao seu professor e aos seus amigos, está dando eco à informação que ele tem dentro do seu lar. Cada vez que você, como funcionário de uma empresa, se posiciona em relação a valores na sua empresa, tem eco aquilo que você vive e a experiência que você tem dentro do seu lar. Cada vez que exercemos ações saudáveis com o nosso cônjuge, estamos lançando sementes que frutificarão no amanhã, e muitos colherão preciosas sementes. O relacionamento que você desenvolve com o seu esposo, com a sua esposa, eles têm uma repercussão, não somente para agora, mas se você tem filhos, essa repercussão ou esse eco, ele vai se estender por uma, duas ou mais gerações. É a mais pura verdade, ainda que você negue esse fato. E algumas das vezes, inocentemente ou sem muito conhecimento, dizemos: ninguém tem nada com a minha vida. A minha vida com a minha família, quem responde por ela, ou importa só para a minha família, é uma verdadeira mentira, é um grande engano. Como você vive na sua casa, influencia sim a sociedade, influencia sim a educação da sociedade, influencia sim exemplos para a sociedade, influencia lá no trabalho, influencia ao dirigir o seu carro no trânsito, o seu relacionamento familiar, o conceito que você tem de valores, que transcende apenas aqueles ali dentro do seu lar. A facilidade para divorciar-se hoje, o divórcio amigável, provocou um aumento alarmante do número de separados. Mas não existe separação amigável. Isso não é verdade. Sempre a separação de um casal, ela traz sofrimento. Traz sofrimento a eles, traz sofrimento à família na sua extensão. E se tem filhos, por mais amigável que seja essa separação, trará sofrimento também para esses filhos. Chegar aos divórcios, muitas das vezes, também chega às dores. Não há uma decisão que diz: está tudo bem, tudo tranquilo, nós vamos nos separar. Não. Esse termo é para que se resolva logo as coisas, a separação amigável, para que o mais rápido possível esteja livre para um novo relacionamento. Eu gostaria de conversar com você sobre algumas coisas. Educação materialista. O sistema pós-moderno nos valoriza pelo que você tem, ou demonstra ter, do que você, na verdade, é. O que possuímos revela quem não somos, muitas das vezes. Mesmo
não sendo padrão bíblico, muitos cristãos têm sido algemados por esse sistema materialista. E muitas das vezes não é da nossa própria vontade que fazemos, compramos ou realizamos coisas, mas é para que os outros as vejam em nós, que também nós somos e que temos. A educação materialista tem profundamente atacado a nossa vida e também a nossa família. Com um enfoque materialista, consumista, influência, poder, fama e tantos outros recursos humanos, os homens, ou o homem, declara que não precisa de Deus. Muitas vezes pensamos numa filosofia ateísta, na qual se nega a existência aberta de Deus, mas nem sempre ela é apresentada desta forma. Muitos não creem em Deus, pois o seu Deus é o trabalho, o dinheiro, o prazer, o sucesso, a fama, o individualismo. O que muitos se esquecem é que a vida não termina aqui neste plano. Ela simplesmente foi interrompida por algum problema de ordem de saúde, velhice, acidente, uma tragédia. Apenas ela foi interrompida. Mas Deus trará à vida todas essas pessoas. Todas essas pessoas. Não somente aqueles que morreram crendo nele, mas também aqueles que morreram não crendo nele. A educação relativizada. Alguns anos atrás, as verdades eram absolutas, mas hoje elas são relativas. Esta é a sua verdade, mas a minha verdade é outra. Então nós podemos conviver com duas verdades que são relativas. O que é verdade para uma família não é verdade para outra. É o relativismo. Valores morais, valores éticos eram observados e repassados de pai para filhos, para as suas gerações. Mas hoje algumas coisas mudaram, e algumas culturas e algumas famílias mudaram tudo. Temos dificuldades de apresentar a verdade. Temos dificuldades com valores absolutos. Temos dificuldades com padrões estabelecidos de ética, de moral, de bom convívio. De bom convívio. Haja vista que as coisas mais simples, nós estamos dispostos a desobedecê-las, mesmo que isso cause risco para a nossa própria vida. Vou usar um exemplo bem simples: a lei de trânsito. Quantas vidas são ceifadas pelo fato de alguém achar que ele está acima da lei do Código de Trânsito? A sociedade tornou-se autônoma, independente, e cada cabeça faz a sua sentença. No mundo relativista, cada qual interpreta a vida, as situações, os valores e até a Bíblia conforme a sua maneira de ver, sobre a sua plataforma de conhecimento, sobre os seus olhares, sobre o holofote da sua própria experiência pessoal. O que falar da deseducação sexual? Antes, os pais, junto com a família, tinha sobre esse filho a influência de exercendo sobre eles a própria experiência de um casamento sólido, de uma vida sólida, responsável, ali exemplificada por avós, por tios e pelo casal. Entretanto, hoje, alguns têm repassado os valores da educação sexual para as escolas. Alguns têm repassado para que os filhos possam conversar com seus amigos sobre o assunto.
Anos se passaram e alguns ícones começaram a puxar a fila da educação sexual, a fim de prevenir os males, que, entre aspas, eram grandes tabus. E eu não preciso falar muita coisa, você tem exposição grande na mídia, falando sobre essas questões, dentro das escolas, nos meios de adolescentes. O problema é que o pêndulo da educação, que estava lá com dificuldades do relacionamento do pai, de falar para a filha, para o filho, sobre esse assunto, o pêndulo agora completamente foi para o outro lado. E o pai hoje não tem mais acesso para falar, porque os filhos têm muitos lugares aonde ele pode buscar isso. O que falar da formação espiritual de baixa qualidade da nossa sociedade pós-moderna? Muitos estão perdidos dentro da própria igreja, sem ter uma identidade, apenas com costumes, por hábito. Falta-lhes o alimento sólido, aquilo que sustenta nas horas de crise, quando somos provados, quando somos levados e movidos para decisões, movidos por muitos eventos e movimentos. Muitos estão morrendo de fome dentro da própria igreja, por falta de pão e de se alimentar. Em muitos púlpitos se prega um evangelho frouxo, amedrontado, para que as pessoas não sejam confrontadas. O que falar do sistema de informações corrompidos, desviados da rede mundial, os desvios da rede mundial de computadores? Aquilo que poderia ser um bem, e é um bem extraordinário, como hoje está sendo usado. E ultimamente, alguns meios mais rápidos de informação, por exemplo, WhatsApp, coisas dessa natureza, que estão sendo usados pelo terror, para em um só momento se espalhar uma informação rápida. O apelo direto, a facilidade ao acesso, ao suposto sigilo, tem levado muitos ao ódio espiritual. A mídia trabalha com um forte apelo sensual, e pelo que vemos a tendência de que é sujo, sujar-se cada vez mais. A nossa sociedade está vivendo múltiplas transformações. O que falar das doenças físicas que hoje assolam a nossa sociedade? Não é? As origens são múltiplas, as consequências são muito maiores, mas tudo deriva-se de um princípio: o pecado do homem, o comportamento irreverente, desrespeitoso para com as leis mais simples, que conduz a sociedade ou a vida individual. O infarto tem ceifado milhões de pessoas. O câncer, a AIDS. Mas o que falar das doenças mentais? Podemos entender as doenças como uma variação, segundo o pensador, mórbida do normal. Variação essa capaz de produzir prejuízos na performance global da pessoa, da sociedade, das suas ocupações, da sua família e da sua própria vida. Sabemos que boa parte das doenças possui raízes na mente. Paulo, em Romanos 7, verso 22, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, ele fala um pouquinho sobre isso. Eu quero compartilhar com você Romanos 7. Abra sua Bíblia conosco, Romanos capítulo 7, o verso 22, lendo assim: porque é importante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz o quê? Prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O excesso de competitividade, a luta pela profissão, o insucesso sentimental, estresses agudos e crônicos, somados no distanciamento de Deus, tem gerado uma sociedade doente, uma sociedade completamente doente. O que falar das doenças espirituais? Deus nunca se distanciou do homem, mas conscientemente, e algumas das vezes inconscientemente, o homem tem se afastado dos princípios bem simples, que faria dele alguém adaptável para viver numa sociedade como a nossa. Alguns resultados e também algumas sugestões gostaria de compartilhar com você a partir desse momento. O indivíduo sitiado é o homem que vive rodeado e vigiado durante o dia inteiro, mas completamente solitário. Algumas das vezes rodeado de câmeras. Algumas vezes, ele não consegue sequer entrar dentro de um coletivo, seja o ônibus, o trem ou o metrô, de tanta gente. E lá no íntimo, ele se sente sozinho. Sozinho. A multidão que o cerca, nenhuma delas tem nenhum interesse, ou pelo menos não tem condições de interessar-se por aquilo que está dentro das suas necessidades naquela hora. A cultura rebelde, a rebelião é comparada à feitiçaria pela Bíblia, e os rebeldes não gostam de ser governados. A nossa sociedade quer viver na anomania, ou seja, na ausência de leis, e na autonomia, que é ele próprio fazer as suas próprias leis. Não se está mais disposto a obedecer. Desde o princípio, Deus deixou determinado algumas leis que protegeriam Adão e Eva antes de eles deixarem o Éden. Depois de deixar o Éden, Deus também não deixou o homem sem orientações seguras para o proteger nos seus dias aqui nessa terra. O pensamento em tempos sombrios, o que mais permeia a mente humana pós-moderna, constitui de maldade, malícia, avareza, prostituição e tantos outros pensamentos errôneos, como 2 Timóteo capítulo 3, os homens serão amantes de si mesmos, obstinados, dificuldade de amar o próximo. O que nos afirma a palavra de Deus é que por se multiplicar a iniquidade, o amor iria. E Jesus chegou ao ponto de dizer: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé, porventura achará amor nessa terra? Humanidade em movimento, as mudanças, a transitoriedade, a extrema velocidade, a constante transformação levam milhares de pessoas ao caos. Hoje, como eu disse para você, foi difícil eu comprar a minha primeira máquina de datilografia, Saímos do mimeógrafo e fomos para a máquina. Depois veio a máquina elétrica, que já era um avanço extraordinário. Depois nós fomos para os PCs, E hoje nós estamos com as informações quase que infinitas dentro apenas de um aparelho, com todas as possibilidades, todas as possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, somos prisioneiros de um vazio imenso de relacionamentos. Alguns dias eu estava dirigindo e comecei, então, Deus me colocou alguma coisa para me pensar. Eu comecei a olhar, dirigindo, olhar as pessoas na rua. O comportamento das pessoas mudou muito, e rápido nesses últimos anos.
Hoje é quase que impossível, é quase que um desafio impossível você encontrar alguém parado sem estar olhando para a tela do seu celular. E esses dias eu estava em um restaurante e o amigo que estava comigo almoçando disse assim: Luiz Ney, olha as pessoas como elas estão comendo, como elas estão. Cada uma delas com o celular do lado. Olhava para a televisão que estava ligada, olhava para a tela do celular e com uma outra mão ele se alimentava e com uma das mãos ele postava ou respondia mensagens. E sentado com amigos na mesa para almoçar, talvez até convidado, ou ele foi alvo do convite ou convidou alguém para almoçar com ele. Esse é o comportamento da sociedade. A conspiração, a ausência da lealdade tornou-se um tesouro raro. Você ter alguém da qual você pode confiar. A trama contra o próximo virou atitude normal. A fidelidade não constitui esse papel relevante numa sociedade que só deseja o prazer imediato e o prazer pessoal. O prazer pessoal. Pensando por esse ângulo, você pode estar perguntando: pastor, qual é a esperança dessa mensagem nesta manhã? Uma vez que já faz alguns momentos que você está descrevendo um cenário tão real que nós vivemos, mas qual é a esperança? Eu gostaria de compartilhar com você alguns pensamentos desse livro, O Lar Adventista. São pensamentos simples. Eu vou usar pelo menos uns 2 ou 3 desse livro e vamos então para o final da nossa mensagem. A posição do pai. O pai é o laço de união entre os membros de uma família. Eu gostaria de me dirigir agora a você, homem, seja casado ou solteiro, não importa. Você faz parte de um projeto de Deus de ser o centro aonde todos os membros da sua família devem girar. Você é o laço de união dessa família. E o primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você é: o marido e pai é o cabeça da família. A esposa espera dele amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos, e isso é justo. Os filhos pertencem da mesma maneira que a ela, e a sua felicidade igualmente lhe interessa. Os filhos esperam de você, pai, apoio e guia, e cumpre-lhe ter justa concepção da vida, das influências e associações que devem rodear a sua família. E ele, os filhos, devem ser regidos, acima de tudo, pelo amor e pelo temor de Deus, pelos ensinos da sua palavra e pelo exemplo da sua vida. Eu gostaria agora de me dirigir a você, irmão. Tá? Eu tenho dito que há muitas mães que nunca foram nem sequer citados os seus nomes públicos, de maneira pública. Nunca receberam uma placa de homenagem. E talvez algumas dessas grandes mulheres nunca receberão um luxo em uma praça. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: o rei em seu trono não tem função mais elevada do que você como mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem no seu poder modelar o caráter dos filhos para que eles estejam capacitados para a vida agora e a vida além. A vida imortal. Um anjo, eu repito, um anjo não desejaria a missão mais elevada, pois em ela fazendo a sua obra, está realizando um serviço direto a Deus. Compreenda ela não somente o elevado caráter da sua tarefa, e isto lhe inspirará coragem. Compreenda ela a dignidade da sua obra, e tome toda a armadura de Deus,
para que possa resistir à tentação de conformar-se aos padrões e ditames de um mundo cruel. A sua obra é para o tempo presente e a eternidade. Alguns dias atrás, eu dei um beijo na minha mãe. E penso que esse beijo ainda vou dar algum tempo, mas esse tempo está sendo limitado. A própria natureza dela tem se enfraquecido. Eu disse para ela assim: mãe, os valores que você com meu pai me deram na minha infância foram extraordinários para mim e minha vida naqueles dias. Mas hoje, como pai de moças jovens dessa igreja, elas ainda são melhores. E melhor avaliada por mim hoje como pai. Algumas coisas que você como pai faz serão muito importantes para o dia presente do seu filho, mas lembre-se de uma coisa: além daquela influência presente, essa influência sua vai acompanhar a eternidade dos seus filhos. As famílias mudaram, mas para tal precisamos entender os tempos, as circunstâncias e, baseados na palavra de Deus, desenvolvermos medidas corretivas, preventivas, para que a instituição da família permaneça, se desenvolva e se torne ainda melhor. Vamos então a algumas considerações. Primeiro, valorize as pessoas independente da sua idade. Ame as crianças. Ame os jovens. Ame os adultos. Ame os idosos. Ame as pessoas, independentemente da sua idade. Segundo, crie elos de afetividade com as gerações passadas. Lembre-se que o seu presente é também o passado daqui a alguns anos. Para alguns. E aqueles que hoje têm mais idade do que você, eles precisam ser valorizados hoje. 3. Procure entender e entrar no mundo dos outros. Não se feche ao seu próprio mundo. Não tenha uma verdade absoluta da qual não possa aprender uma experiência de convívio com outras pessoas. E por último, e não a menos importante, tente manter a unidade entre as gerações passadas, presente e aquelas que nos sucederão. Entendendo que esses 3 elos são aquilo que vai fazer a sociedade do hoje, do amanhã e também a da eternidade. E vai então agora pessoais orientações e conselhos meus para você. Realize o seu culto doméstico de maneira regular. Para não realizá-lo, provavelmente você terá muitas respostas ou explicações. Mas eu gostaria de maneira bem simples, bem humilde, bem consciente, dizer para você: realize de maneira regular o culto do seu lar. Desenvolva atitudes de lazer com os membros da sua família. E aí, quando eu digo lazer, é o momento em que vocês saem, sem um compromisso determinado, para estarem juntos, num piquenique, num passeio, num exercício físico. Não deixe que o trabalho e o estresse do dia a dia lhe roubem o maior privilégio, que será passar alguns anos com a sua família nessa terra e a eternidade com eles no reino dos céus. Amém? Envolva a sua família em trabalhos voluntários. Descubra um asilo, um orfanato, ou quem sabe faça a carteirinha de um hospital e seja um voluntário, para pelo menos uma vez por mês você ir lá com a sua família ser voluntário nesse hospital, nesse asilo ou em uma creche. Lembre-se que aqueles que ali estão, alguns desses, por
falta de informação, de oportunidades, ali estão, mas sofrem por ali estar. Quando envolvemos a nossa família em atividades ministeriais, evitamos o perigo de que elas não se comprometam com Deus e com a obra dele nessa terra. Faça visitas regulares aos seus parentes e ensine aos seus filhos o valor de uma família. Eu ainda lembro com muita saudade da minha juventude, quando meu pai comprou uma Kombi para caber os seis filhos. Combinou na empresa que ele precisava de 30 dias úteis para as férias. Guardou o dinheiro suficiente e naquelas férias, em 1978, ele nos levou para conhecermos todos os familiares possíveis de serem localizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Alguns desses foi a primeira e a última vez que os vi, mas ainda guardo na minha memória, os valores de família de cada uma dessas unidades da família do meu pai e da minha mãe. Comemore o aniversário do casamento e para isso convide a sua família, os seus filhos. Valorize perante a sua família as suas alianças, não estas simples, mas as alianças que você formou, fundamentou na presença de Deus, os laços do seu casamento. E expresse como Deus te inspirar a fazer, o valor que tem esses vínculos para você como família. Mantenha a porta da sua casa aberta para o pastor, o seu pastor, e os líderes da sua igreja. E quando esses o visitarem, diga para os membros da sua família que esta visita é por deveras importante e esperada. Com saudade, eu me lembro do quarto que meu pai separou para a chegada dos pastores quando visitavam a nossa casa. E como era arrumado um lugar onde eles permaneceriam, lá no interior do Paraná, quando nos visitassem. E como era enriquecedor ver aqueles servos de Deus depois de uma ceia à noite, de conversarmos um pouquinho, ele então se dirigir para nós e dizer: irmão Luiz, irmã Lídia, meus pais, vamos orar pedindo a bênção de Deus, porque eu vou me recolher para dormir. Após essa bênção, parecíamos as crianças que nós estávamos adentrando o céu. Íamos para o nosso quarto com uma sensação de que Deus havia nos visitado. Estimule a leitura da Bíblia ao seu filho, à sua família, e exemplifique isso fazendo a leitura da Bíblia. Faça com que eles percebam que você ama a Bíblia, que você ama ao Deus da Bíblia, e que isso é muito importante para você. E por último, não sendo mais ou menos importante, crie o hábito de ser fiel a Deus, generoso e o ato de dar é o maior exercício contra a nossa avareza, materialismo, apego ao eu. Então exemplifique o seu filho como um doador experiente, um doador consciente, que não dá por impulso, mas dá movido ao agradecimento pelo que recebe. O meu desejo, queridos, é nos encontrarmos tantas vezes quanto for possível nessa terra. Mas mais do que isso, o desejo de Deus é encontrar-se com você por toda a eternidade. E essa eternidade inicia dentro do seu lar, do seu relacionamento com Deus. Que esse relacionamento com Deus, que inicia no seu lar, se estende pela igreja, na sociedade. Um dia possa se encontrar com o autor da família, para que a gente dele possa aprender
tudo aquilo que não aprendemos ainda nessa terra. Que Deus o abençoe.